Bom, vamos lá, ó. Esse aqui é o vídeo Encontre a Si Mesmo no Mais Perfeito Azul, do canal Pum Pum Por Aí, é de Perfect Blue, que é o nome do anime, tá? Eu já fiz a recomendação desse anime algumas vezes aqui na live, e quando eu vi o título e vi que era de Perfect Blue, eu achei que seria interessante pra gente assistir. Vamos ver se a proposta dele e a minha expectativa, elas vão se encontrar. E o contexto do vídeo aí se vai ser maneiro. E, ó, lembrando que qualquer coisa, caso, né, o react seja da vontade do autor, é só me falar, né, cara? Eu não sei qual que é o nome do quem fez, eu não sei. Mas me fala que eu tiro do ar, sem problema nenhum, tá? Problema nenhum mesmo. Quem é você? Essa pergunta pode parecer bem simples ou até esquisita, mas a verdade é que é impossível respondê-la. Afinal, você pode até ter uma ideia sobre o que é você, mas esse não é o mesmo você que se revela na frente dos seus pais. Não é o mesmo você que brinca com seus amigos e não é o mesmo que responde o seu chefe. Todos são você, mas você é feito de personas. Você é uma coleção de máscaras próprias ao momento. Máscaras com o objetivo de ser algo quando... Tem a ver com o nosso vídeo que a gente viu ontem um pouquinho falando de Sartre, vocês lembram? Os assuntos vão se conectar. Precisam ser algo. Mas então, você, um ser já tão complexo, decide criar mais uma máscara. E essa aparecerá na frente de centenas de milhares de pessoas que não só vão acreditar que isso é você, como vão exigir que você continue sendo apenas isso o tempo todo, até que você mesmo se esqueça do que realmente é. E quando esse dia chegar, eu preciso que você se encontre. Eu estarei aqui te esperando, no mais profundo e perfeito azul. Olha que da hora que ele fez, a conexão que ele fez. A edição muito bem feita, né? Edição boa, velho. Nossa. Bom dia! Perfect Blue, mais um anime da grande tábua redonda dos consagrados animes cult, que inclusive, enquanto eu tô escrevendo esse roteiro, acabou de completar 28 anos do lançamento. Olha isso, e como cara. O carro-chefe desse canal anos. são coisas velhas e tristes, eu te convido pra mais uma aventura. Dessa vez, até o azul mais perfeito de todos. O anime começa em um festival. Só uma ressalva, tá? Azul, nesse caso, quando fala blue, a cor azul, né? Você tem um estilo de música chamado blues. Todo mundo conhece, né? Óbvio. Você que se vive numa caverna, chama blues, cara. Tem uma razão pra isso. Eles usam a referência, né, de você estar azul, né? Está tudo meio azul. Eles colocam essa referência por causa do estado emocional. Blue normalmente quer dizer mais triste, mais introspectivo, menos vivo, mais apático, sabe? Então, chama de blues por causa dessa sensaçãozinha de tristeza, que não é bem uma tristeza, é um sentimento diferente. Por isso que é Perfect Blue, né? É a sensação de tá nesse sentimento, perfeitamente nesse sentimento. Só que é um sentimento que a gente foge, né? A gente olha para esse sentimento num viés oposto à ideia de perfeição. Então a gente olha para ele como se ele não fosse a última coisa que você quer perfeita é essa, saca? Entendeu? Mas então ele é um trocadilho com essa ideia, sacou? É isso, RPG. É bem essa coisa da tristeza, mas ele é mais amplo, ele é um pouco mais do que só uma tristeza, sabe? A gente fez um react que tava falando exatamente isso. Eu vou ter que lembrar o nome agora, velho. Calma. Cadê, velho? Distimia. Tem mais a ver com distimia. Eu acho que é mais perto de um sentimento de distimia. Deixa eu jogar pra cá de novo. O anime começa em um festival. A primeira coisa que vemos é uma versão Shopee dos Power Rangers. E depois de alguns momentos, as meninas se arrumando pro show. Mano, esse anime tem cara dos anos 90, tem as cores dos anos 90. Se os anos 90 tivesse cheiro, seria o cheiro desse anime. E se você quer uma curiosidade, ele foi feito pela Madhouse, o mesmo estúdio de Sousou no Frieren. Me diz aí, o que 3 décadas de experiência não fazem com uma animação? E enquanto as meninas estão lá dançando o show delas, a gente tem algumas cenas alternando. De um palco iluminado com centenas de pessoas aplaudindo para um vagão de trem com pessoas indo para casa. De câmeras disparando agressivamente suas luzes de flash para o mercadinho, onde essa menina compra leite e ração de peixe. É como se o mundo real e um suposto mundo fantástico estivessem lado a lado. E no meio deles está a Mima, a nossa protagonista nessa aventura. E esse aqui, infelizmente, vai ser o último show dela. Depois que a gente resolver essa roda punk entre um esquisito e um vândalo aleatório. Bom, a Mima se deu muito bem, cresceu muito rápido no ramo da música. Faz só 2 anos que ela entrou pro grupo Chan, e elas já juntaram milhares de fãs. Mas a verdade é que ela sempre quis ser atriz de novela. E agora essa oportunidade apareceu, então olha só. É com muito pesar que ela anuncia que está deixando a banda. E a próxima música será a última.
Logicamente eu não posso colocar muito das músicas A desse música é anime muito pra não foda, tomar mas vai dar copyright. Mas se você quiser dar uma olhada, no YouTube tem a soundtrack inteira do anime. É muito boa, é muito boa. O motivo boa. de eu querer fazer um vídeo sobre Perfect Blue é uma coisa que eu não vou conseguir explicar num vídeo sobre Perfect Blue. Esse anime é uma experiência contemplativa. Várias vezes ele não vai se importar em fazer sentido. Ele tá mais preocupado em fazer você sentir algo. Tipo essa sequência. A Mima chegando no apartamento dela e quando abre a porta, na verdade ela tá abrindo a porta pra sair da casa de show. Lá tem vários fãs tirando fotos, gritando como ela é incrível. As transições são muito boas. Entregando cartinhas e quando ela vai entrar no carro, é de novo o apartamento. O silêncio que até um segundo atrás era tranquilo, se tornou pesado demais, silencioso demais. É porque a rotina dela parece sem vida, parece apática, perto da rotina que ela tinha enquanto ela cantava. Mas ela queria perseguir o objetivo dela de ser atriz. Vamos continuar pra vocês verem onde isso vai dar. Agora nós tiramos um momentinho pra assistir a super famosa estrela Mima, vendo o que ela vai comer na geladeira, alimentando os peixes, coisa que ela esqueceu de fazer ontem, enrolando no quarto, guardando o pôster dela, tudo isso sem pressa, sem trilha sonora, sem emoção. É chato de assistir. Pois bem, é pra ser chato de assistir. É só uma garota normal fazendo coisas de gente normal, porque fora dos palcos é só isso que ela é, uma pessoa normal. Tem uma parada muito interessante, porque a gente costuma acompanhar pessoas que estão online, e eu acompanho. Eu tenho a minha cota de pessoas que eu gosto de assistir, o trabalho, tem os meus amigos que eu vejo, mas aí, por serem amigos, eu tenho uma proximidade que não me facilita não criar essa falsa sensação de estereotipar o outro, né? Se, sei lá, vou dar um exemplo bem mais prático, tá? Mais direto. Meu ator favorito da vida é o Johnny Depp, entendeu? Eu não sei quem ele é, não sei nada da vida dele, não sei absolutamente. Eu sei o que é postado, o que é dito, o que tá escrito em blog, o que tá circulando em vídeo, enfim, eu sei o que é comunicado, o que passam, né? Eu não sei que tipo de pessoa ele é, eu não sei nada a respeito dele, sacou? E isso cria uma ilusão, velho, na minha cabeça. Porque ele não sabe que eu existo, ele não faz ideia, mas eu sim me sinto próximo dele, saca? Eu não sei como que é a vida dele no dia a dia, esse lance de mostrar, sei lá, escolhendo o que comer, dando comida pro peixe, sacou? Eu não sei como que ele é, sei lá, pai dos filhos dele, e qualquer outra particularidade da vida dele. Então eu não sei como ele é como pessoa. Eu só conheço a versão dele, o trabalho dele, foi o que ele falou no início. É uma persona, é uma máscara, eu só conheço a máscara, saca? É essa máscara que eu admiro. Cria uma demanda para que você comece a criar uma expectativa, na verdade, de que aquela pessoa sempre seja a ideia que você faz dela. Então a pessoa ela fica presa àquilo, principalmente porque a sobrevivência, a fama, tudo que ele adquiriu, tudo que ele acumulou fazendo as coisas que ele faz, estão atreladas a essa persona. Ele não pode simplesmente jogar ela fora. O que a Mima tá fazendo aqui, e o que o anime tá fazendo nesse momento, criar uma distância entre aquela pessoa do palco e a pessoa no apartamento. A pessoa comum da celebridade. A máscara da pessoa. Tá criando uma dissociação na nossa cabeça pra gente entender que são coisas, que são seres diferentes. Saca? Ela pode e veste aquela máscara, ou vestiu em algum momento, né, em que ela tinha aquela carreira, até que ela decidiu que ela vai usar uma outra máscara diferente daquela. A pessoa por baixo tá ali, viva, alimentando os peixes, limpando a banheira. E a outra, essa outra, ela não existe, ela é só um construto pra ela apresentar, é quase um produto no caso dela, né? Então é legal pontuar isso, e a maneira como o anime faz isso é muito brilhante, porque consegue criar exatamente essa distância, sabe, entre um e o outro. Assim, conforme a trama for avançando, você vai entender exatamente o que é a pessoa e o que é a máscara. E você vai ver o que é alguém aficionado pela máscara, pela ideia que construiu do outro, aonde isso pode levar. Inclusive, ela tá com medo disso. Deram uma guinada brusca na carreira quando as coisas estavam indo bem. Até a sua mãe desaprova isso. E até aí, é mais um problema de gente normal. Coisa que você também pode passar quando decidir trocar de faculdade ou de profissão. Mas no caso da Mima, é um pouquinho diferente. Porque ela é uma estrela. E se depender dos seus fãs, ela não tem direito de ser outra coisa. Nessa hora, ela recebe um fax. Se você, assim como eu, nasceu depois dos anos 2000 e nunca nem chegou perto de uma dessas coisas, um fax era uma máquina que enviava documentos escaneados através da linha telefônica. E quando você recebia um fax, ele já imprimia o documento na hora. Hoje em dia, você pode descer um pouquinho esse vídeo e escrever um comentário me xingando. E eu só vou fingir que você nem existe. Mas pra você enviar um fax me xingando, você precisaria ter meu número de telefone. E foi exatamente isso que aconteceu com a Mima. Ou seja, tem alguém espionando ela.
Inclusive, uma das cartinhas Alguém- que ela recebeu, Alguém tem o telefone pessoal dela pra poder mandar isso pra ela. quem escreveu ela disse que visita o seu quarto todos os dias. Ok, isso é algo bizarro de se dizer. Mas segundo a agente da Mima, a senhora Rumi, essa carta tá falando sobre um site chamado Quarto da Mima. Sabe? Um site. Ó, tá, tinha um site lá que chamava Quarto da Mima, entendi. Visita o seu quarto todo dia, não é, literalmente. Na internet? A rede mundial de computadores? Então, a Mima não faz a menor ideia do que seja isso. Lembra? Esse anime É dos anos 97, 90? tá, Mas depois a gente se 97. preocupa com isso. Agora ela tá maravilhada vendo a gravação de uma novela. Ao mesmo tempo, ela tá bem nervosa, já que ela vai atuar pela primeira vez. Mesmo que hoje, ela só tenha uma fala. Não tem o que dar errado. Não tem o que dar errado. É o seu sonho, não é? Então, por que ela tá tão triste? Você tá no mesmo estúdio que a atriz que você admira e até o seu empresário tá feliz por você. Então, vamos lá. Luzes, câmera. Claro que tinha que dar errado. O carteiro acabou de entregar uma dúzia de cartinhas de fãs. E algum fã muito legal mandou uma bomba pra Mima. E ela explodiu na cara do empresário dela. Nossa. Isso foi um aviso. Olha que bizarro. Um fã mandou uma bomba numa carta, explodiu na cara do outro. Caraca, Zé. Bom, a Rumi ajuda a Mima a montar um PC. Sabe, Windows 3.1, conexão de escada, navegador Netscape, esse monte de velharia que Nossa. absolutamente ninguém sente falta. Então, era tudo novidade na época. Por algum motivo, a Rumi me lembra o Cid da Era do Gelo, mas eu não sei porquê. Enfim, O olho afastado, talvez. como era mesmo o nome daquele site? O Quarto da Mima. E olha que da hora essa estética dos anos 90. Hoje em dia a internet é toda minimalista, otimizada. Mas naquela época era tipo, eu quero um fundo rosa xadrez com 3 peixinhos e 2 coração 3D rodando. Inclusive, teve um carinha que fez um site igualzinho do anime pra vender Blu-ray. Caraca, que da hora. Legal. Mas enfim, isso era pra ser tipo um guia de curiosidades sobre a Mima. Ele fala sobre alguns shows que ela fez, o dia que ela tropeçou no saindo do metrô e a festa de aniversário dela, ela indo no mercadinho comprando leite, ração de peixe, o acidente de ontem. Esse site tem detalhes de coisas que ninguém deveria saber. Ou seja, tem alguém espiando ela de muito perto. Bom, por enquanto vamos voltar ao estúdio de gravação. Ela só tem uma fala mesmo, não tem como algo da área deu errado. Uma das atrizes que atuava com a Mima foi atacada durante um desfile. O crime foi feito com um objeto pontiagudo e é uma cena simplesmente brutal que eu Nossa, não posso mostrar. Tô zoando. Isso tudo é parte da novela. E cara, o show business é um negócio tão brutal. O empresário da Mima resolveu levar ela pro ramo da atuação porque os discos da Chan não estavam vendendo muito bem. Hora ou outra, ela iria acabar caindo no esquecimento. Igualzinho você, Rumi. Pois é. A Rumi também já foi uma idol. Ou seja, isso foi pro bem da carreira dela. Só seria uma pena se depois que ela saísse, a banda Chan entrasse pra lista das top 100 mais ouvidas do Japão. Pois é, fi, as minas tão voando. Diferente da Mima, que tá com paranoia e mania de perseguição. Eita, não é aquele esquisito de novo? Na semana seguinte, a Mima tem mais 2 falas na novela. O cara tem um olho carinha aborda estranhão. ela na rua e pergunta se ela tem interesse em fazer um teste de modelo. Até aí tudo bem. O problema começa quando o próximo script chega. Nesse momento, eu tenho que dar uma pausa no vídeo. Olha, Ixi. daqui pra frente as coisas vão ficar pesadas e isso pode ser gatilho pra algumas pessoas. Eu mesmo Pra fiquei frente é bem treta, mal hein? quando eu assisti isso pela primeira vez. Eu também, e pela quando eu assisti segunda na vez também. Então, Quando eu assisti na época, eu fiquei meio... Vocês vão entender. se você já entendeu sobre o que eu tô falando e não tá afim de ver isso, pode sair desse vídeo ou pular pro próximo capítulo. Não que as coisas vão melhorar Entendi. muito daqui pra frente, mas você me Eu não entendeu. manjo, eu não Do manjo. contrário... Essa série que estão gravando se chama Double Bind. O personagem da Mima é irmã de uma garota que foi assassinada. E essa moça era psiquiatra da vítima. Ela tá trabalhando junto com a polícia pra solucionar esse caso. No segmento da novela, e eu não sei dizer se antes ou depois do assassinato, a personagem da Mima é abordada na rua por esse carinha oferecendo uma oportunidade dela virar modelo. O que ele não contou é que isso seria um clube de strip. E a próxima cena que vão Nossa. gravar é sobre a Mima sendo abusada. A Rumi tenta de toda maneira impedir isso. Na visão dela, a Mima é hoje o que ela mesma poderia ter sido, mas a Mima aceita. Ela não quer de maneira nenhuma fazer isso, ela diz pra si mesma que não aceita fazer isso, mas ela vai fazer mesmo assim, porque esse é o trabalho de uma atriz. Então vamos lá. Ou seja, ela tá tão preocupada em vestir e se tornar... Vestir essa máscara e se tornar essa persona que ela tá tentando conceber, esse ideal pra ela, de ela sendo como atriz, que ela tá disposta a gravar uma cena, uma coisa extremamente... Deve ser muito difícil gravar isso, cara. Deve ser muito difícil, porque tá todo mundo atuando como se realmente estivesse acontecendo. Deve ser muito ruim, cara. E ela vai lá e vai gravar essa cena. Como isso vai impactar pras pessoas e os antigos fãs dela, sabe?
vai criar que tipo de imagem a respeito dela. Uma cena como essa, dependendo do contexto, pode afundar uma carreira, né? Destruir uma imagem, porque ela só tá onde ela tá porque ela tem suporte de pessoas que gostam do trabalho dela, né? Se ela destruir a imagem dela pra essas pessoas, como é que fica, né? Então, assim, é muito complicado, é muito delicado, sabe? Eu não tenho como cagar regras aqui, né? Eu só meio que imagino isso. Luzes, câmera, ação. Nós sabemos que esse é um ambiente controlado. Nós sabemos que ela não corre nenhum perigo de verdade. Por um momento parece que ela tá brilhando em frente à câmera, mas isso só dura um segundo antes que a gente entre em pânico. Acontece uma pausa na gravação, o ator pede desculpas, ela responde que tá tudo bem. Eles fazem correções, mexem nas luzes, mas cara, não dá. Eu sei que não é, mas parece muito real. Nesse momento, eu tive que pausar o filme e dar uma volta, porque eu não tava aguentando assistir isso. O empresário dela também tá em choque. A Rumi saiu chorando no estúdio. Mano, eu não consigo explicar essa cena. Não tem um eclipse em Berserk, não tem terceiro impacto que tenha me causado emoção tão desesperadora quanto essa cena. Mesmo sabendo que é tudo falso, que é tudo encenado. Eu sei que essa cena só é tão chocante porque ela é uma excelente atriz e consegue fazer parecer que é verdade, embora não seja verdade. Mas não é só isso. Isso não é só uma cena. Quero dizer que a partir desse momento, não tem mais volta. Por mais que a Mima, no sentido físico, não corra perigo, por mais que o seu corpo não esteja realmente sendo machucado, a persona que é a Mima, a estrela pop que todos amam, a menina sorridente do vestido rosa, ela acabou de se vender. Exato. Ela destruiu a imagem anterior que ela tinha com essa imagem nova que ela tá construindo, né? Ninguém vai conseguir olhar pra ela e ver a imagem anterior, vai ver essa agora sobreposta. Ela que cantava canções de amor agora tá sendo abusada e destruída na frente dos seus fãs, sem que nenhum deles possa fazer nada sobre isso. É tudo falso, mas o dano é real, o desespero é real, a dor é real. E mesmo assim, mesmo com tanta brutalidade, tá tudo bem. Olha, mano, ela tá bem. A Mima é uma excelente atriz e esse é o trabalho dela. Mesmo com toda essa carga emocional, ela não vai se deixar abalar. Ela vai chegar em casa mais um dia e alimentar os peixes que ela não alimenta há mais de uma semana. Agora sim ela explode. Nossa. É claro que ela não queria fazer isso. É claro que ela queria recusar e fugir. É claro que ela não queria matar a Mima, que todos amam. Ela só fez isso pra não decepcionar as pessoas que contam que ela seja uma boa atriz. E por conta disso, ela destruiu o que acreditava ser ela mesma. E pior do que acreditar ter Você se confunde, né? Você começa a perder a referência do que é você e do que é a máscara que você tá vestindo, sabe? Socialmente, onde você tá, nos ambientes que você frequenta, não se engane, vocês usam máscaras, todos nós usamos, cara. E por conta disso, ela destruiu o que acreditava ser ela mesma. E pior do que acreditar ter destruído uma parte de si, é essa mesma parte voltar como um fantasma para te assombrar. Como um demônio para balançar os seus pecados na sua orelha. E dizer com toda a firmeza do mundo que te odeia pelo que você se transformou, pelo que você fez com a gente. Enfim. Não sei, eu nunca vi Substância. Substância tem mais a ver com estética, eu acho, não? Pô, aparência, vaidade, usar a sua beleza como um produto, medir o valor de quem você é por como você aparenta ser, ou algo assim. Aqui nós estamos falando de identidade, persona no sentido de não só como você aparenta ser, mas tem mais camadas, eu acho que é isso, sabe? Não é um não pra Substância, só que tem mais camadas. Sacou? Eu não sei, eu não vi Substância, então eu não posso bater o martelo, né? Mas até onde eu sei, né, que é muito pouco, eu acho que é um pouco mais que isso, sabe? Sim, descobrimos que aquele esquisitão da equipe de fotografia é quem tá espiando a Mima. E bom, gravar essa cena fez decolar a popularidade da Mima. Depois de algumas entrevistas, tá todo mundo falando sobre a novela. Mas será que valeu a pena? Agora ela tá sentindo nojo de si mesma. E tem um fantasma na cabeça dela, lembrando o tempo todo que, depois disso, você nunca mais poderá... Venderam como patifaria de estética, pra mim são duas identidades lutando pra quem controla o corpo como o clube da luta. Mas nós estamos falando de um transtorno dissociativo de identidade? Ou nós estamos, sei lá, ela ter duas versões dela mesma? Uma dupla personalidade, é isso? Ela não sabe quem é ela de verdade? Ego versus superego? Não sei, velho. Aqui nós estamos falando assim, ela não tem esse lance de personalidade, de nada disso. Aqui nós estamos falando dela mudar e tomar decisões e a versão anterior, a persona anterior dela não pode mais existir. É difícil dar um exemplo claro disso, assim, mas eu vou tentar pegar num contexto bem diferente pra botar isso. Imagina que você se dedicou a tua vida inteira a uma empresa. Dedicou a vida inteira.
Em algum momento, sua função na empresa, seu cargo, as suas responsabilidades, tudo que você fazia estava atrelado, a sua identidade, quem você era, estava atrelado. A um ponto que você não falava assim, a minha empresa vai fazer isso, a empresa vai fazer isso. Você fala, nós da empresa, porque agora a próxima decisão que eu vou tomar, e você está se referindo à decisão corporativa e não à pessoa, você começa a não saber aonde começa a máscara e termina você. Elas se mesclam a um ponto em que você não sabe mais o que é você sem aquilo. A ideia até de que sem aquilo cria-se um vazio existencial profundo. Muita gente que vive e se dedica a vida toda em atender as demandas e ser um funcionário de uma empresa nessas circunstâncias, quando se aposenta, entra em depressão, porque passa a sentir que não tem valor. Tudo que ele era e todo o valor que ele ou ela tinha era a função que exercia. Quando não exerce mais a função, é tipo isso. É porque eu não vi substância, então fica difícil às vezes eu falar assim, se é ou não é, né? Mas a gente conversando assim, se você tá falando que é igual, então é porque é a mesma coisa. Então provavelmente é igual mesmo. Eu não sei. Se você estiver vendo no YouTube aí depois, você viu os dois, bota aí pra gente qual o RPG falou. Eu não sei se o RPG já viu o Perfect Blue, já viu o RPG? Se não, bota aí nos comentários aí, fala se é ou não é igual na sua opinião. Nunca viu o anime? Pô, pega esse pra assistir uma hora. Talvez você goste. Talvez você goste. Toda a mídia, ela não tem valor só por existir. O que dá valor à mídia é como ela é usada, né? A mídia é uma peça de ferramenta. A arte é um meio pra comunicar algo, né? Agora ela tá sentindo nojo de si mesma. E tem um fantasma na cabeça dela, lembrando o tempo todo que, depois disso, você nunca mais poderá ser você mesmo. Ok, pelo menos não tem como piorar, né? É claro que tem. Esse carinha aqui é o roteirista da série. Essa tragédia só aconteceu com a Mima porque ele quis que fosse assim. E chegando em casa, ele encontra um rádio dentro do elevador. Até aí, beleza. Ele pega o elevador e nunca mais sai dele com vida. No mesmo dia, o esquisitão Caraca, olha que pesado. do site tinha dito que alguém deveria acabar com o roteirista pelo que ele fez com a Mima. E parece que isso realmente aconteceu. Ou seja, você viu o cara que escreve, ele tá falando da Mima. Ele não tá falando da pessoa, ele tá falando da imagem que ele construiu dela. Tá falando da, sei lá, da peça, do produto que ela era, entendeu? Produto esse que ela mesma, ela concordou, né? Com a concepção e com a venda dessa imagem, dessa ideia, sabe? Um assassinato aconteceu por causa da série. Bom, pelo menos não dá pra piorar além de tudo que já piorou, né? Um assassinato aconteceu por causa da série, ou seja, agora que a parada vai ficar famosaça, né? Que, meu Deus. Mano, você já escutou eu dizer isso 3 vezes, você sabe a resposta. No dia seguinte, a banda Chan tá fazendo uma apresentação na cobertura de um prédio. Se a Mima não tivesse aceitado essa tal oportunidade de ser uma atriz, agora ela estaria junto com as meninas, arrasando naquela cobertura. Mas em vez disso, o empresário dela arranjou um ensaio de fotos mais 18 pra ela fazer. E claro, que ela aceita, porque é o trabalho dela. A Mima é uma excelente atriz. Ela é uma garota muito bonita e tem um corpo muito desejável, mas nunca antes em toda a sua vida ela se sentiu tão suja quanto nesses últimos dias. Essa cena na banheira é uma ótima maneira de explicar isso. Ela senta na água, como se quisesse afogar esse sentimento de imundice. Ela grita, como se tivesse há muito tempo segurando a necessidade de gritar, mas não por deixar ninguém ouvir isso. Essa é uma cena muito pesada. É agoniante, né, velho? Agoniante, cara. O desespero contido dela, sabe? Nossa. Inclusive, alguns anos depois, ela foi referenciada em Hacking for a Dream. É um momento clássico no anime. E agora, você pode estar pensando, o que o nome Perfect Blue, azul perfeito, tem a ver com esse filme? Nem sequer uma planeta azul esse filme não tem. E bom, lá na série de Sousou no Frieren, eu falo bastante sobre a psicologia das cores, principalmente na construção dos personagens. E o azul é uma cor fria, que remete principalmente à melancolia. Imagine como se fosse o fundo do oceano, profundo, vazio e gelado. Nada além de uma pura tristeza e melancolia exercendo pressão sobre o seu peito. Tudo que você já foi, agora está destruído. Tudo que você é, agora não passa de um objeto para o prazer de qualquer um que possa pagar R$10 uma revista. Dentro do seu peito, não há mais nada. Esse é o sentimento mais azul possível. Enquanto isso, o Esquisitão continua escrevendo no site da Mima. Ele tem recebido alguns e-mails dizendo que a Mima precisa de ajuda, que a garota fazendo a novela é uma impostora e precisamos nos livrar dela. E você pode até pensar que o cara tá maluquinho, mas acho que eu também tô, porque o fantasma abraçou ele. De alguma maneira, aquela persona da Mima realmente tá conversando com o Stalker.
despersonificação. Um outro eu fazendo coisas que eu não quero, 19 anos antes de fragmentado tentar fazer o mesmo. O mais engraçado é que a novela que ela tá fazendo também aborda esse tema. E isso levemente começa a me dar um nó na cabeça enquanto eu assisto, mas ok. O empresário da Mima percebe que ela tá meio estressada. Afinal, as últimas semanas foram bem punk. Então, ela leva ela pra assistir um programa de rádio que estão fazendo com as amigas dela da Chan. E meio que cai a ficha que as meninas estão bem melhores sem ela. E de novo, se ela É quem você viu? Filmaço, né? Filmaço. não tivesse inventado de ser atriz, ela poderia estar sentada com elas agora fazendo esse programa. Esse é um drink de inveja e arrependimento e causa um ataque nervoso na Mima. Ela começa a correr perseguindo esse fantasma, esbarra as pessoas, cai da escada, se machuca feio, faz uma cena na frente de todo mundo. E no maior estilo Isekai, lá vem um caminhão. E não, isso não aconteceu. Era um sonho? Uma cena da novela? Ou aconteceu mesmo e ela quase foi atropelada? Eu não sei. O anime não quer que eu saiba. E pra falar a verdade, Esse é muito foda, esse é muito foda. daqui pra frente ele não vai fazer o menor esforço pra que você entenda algo. A Mima acorda do acidente de caminhão com a Home tocando a campainha. Enquanto conversa com ela, a Mima percebe que, na verdade, ela tá no set de gravação, errando as fala tudo. Mas quando eles tentam gravar de novo, ela acorda na própria cama com a Humi tocando a campainha. Tudo o que ela fez nas últimas 24 horas, ela só sabe que fez porque o site disse que ela fez. Se não fosse estranho o suficiente ter uma fantasma de uma persona sua te assombrando e agindo como se pudesse ser você, melhor do que você mesmo, agora ela tá perdendo o controle sobre si mesma. E se nessas 24 horas que ela... Tá vendo? Ela é ela sendo ela. Caraca, como que, tipo assim, você mais a máscara é uma subtração, deixou de ser uma soma, entendeu? É isso que eles estão fazendo, é uma desconstrução da pessoa por baixo da máscara. E isso que é legal, cara. E se você só fosse as máscaras que você veste, não tivesse ninguém por trás? Se você é a capacidade, se nós somos, né, como eu falei ontem, colocar aqui de novo, consciência, nossa capacidade de perceber, se você não tá consciente, você não vê acontecer. A máscara em si não registra. Ela é só uma coisa, um acessório, entendeu? ela nem sequer lembra de ter vivido, tivesse acontecido algo pior do que tudo que já aconteceu. Pior do que uma cena de abuso ou de se vender em uma sessão de fotos. E se ela tivesse se inscrito como entregadora no iFood? Imagina se por acaso o cara que pediu uma... O time dele é pesado, só que ele é bom, cara. Ele traz umas reflexões muito legais, mano. Acho que foi um dos animes mais legais que eu já vi, cara. Pizza, seja muito, aquele muito bom, fotógrafo mano. da sessão que ela foi obrigada a fazer. E, ser igual o roteirista da novela, esse homem tivesse prestes a pagar pelo pecado que ele cometeu com a nossa tão amada Mima. Bom, seria uma pena, né? Ainda bem que era só uma cena da novela e você não fez nada disso. Você apenas estava gravando uma cena da novela e tá tudo bem. Exceto pelo fato que, coincidentemente, por uma razão inexplicável... É muito louco porque, tipo assim, ela fez a cena, não, é só uma cena de novela e tudo bem e tal, mas o estado psicológico dela, as concessões, sacou? Fazem com que ela se sinta abusada. Essa que é a parada, entendeu? Essa que é o lance pesado da parada. Não tem só a ver com o que rolou. Ela tá se sentindo como se tivesse acontecido um abuso. Quem tá exercendo essa pressão é ela mesma, não sabe? Existe um movimento externo a ela e ela podia dizer não, mas ela não consegue. Ela é concessiva com isso. Depois ela fica se sentindo mal, sabe? É bizarro. Pelo fato que, coincidentemente, por uma razão inexplicável, o cara realmente morreu. E tem um uniforme encharcado de sangue no armário da Mima. Além de várias pessoas na porta da frente querendo entrevistá-la sobre o que ela sabe sobre esse caso. E talvez, por mais uma infeliz coincidência, hoje ela tem que atuar como se tivesse acabado de matar alguém no set de filmagem. Mas, será que ela não realmente acabou de fazer isso? Bom, não tem problema. Luzes, câmera... Não dá. Não, eu tô traçando isso porque como eu tô trazendo pra um vídeo que vai ficar pra sempre no YouTube, eu vou pondo observações, sabe, na parada, entendeu? Ela desmaia e acorda de novo em outro lugar. Ok. Isso tá muito confuso e já foi longe demais. Senta aí, eu vou te explicar o que aconteceu. Mima Kirigoi não é o nome dela, é um pseudônimo. O nome real dessa menina é Yoko Takakura. E ela era realmente uma garota normal, até o dia que ela recebeu um convite pra desfilar em um clube de strip. Lá dentro, ela foi violentada pelos frequentadores do lugar.
E depois desse trauma, ela desenvolveu desordem dissociativa de personalidade. Desde então, ela passou a acreditar que já foi uma idol muito famosa. E tudo de ruim que aconteceu com ela, na verdade, era só gravação de uma novela, onde ela estava atuando e não corria perigo nenhum. A moça que cuidava dela, na verdade, era sua empresária. A psiquiatra era mais uma atriz da novela. Tudo uma fantasia conveniente para ele proteger, enquanto ela caçava e matava as pessoas que lhe fizeram mal. Tudo isso apenas um delírio da sua mente, pra esconder a verdade que ela virou uma assassina. Olha que genial, cara. Olha que genial. Só que não. Corta! Pois é, galera, era tudo parte da novela de novo. Tá vendo que legal? Olha como que o anime joga isso, cara. Isso é genial. Quando rolou isso, quando eu tava assistindo, eu falei, meu Deus, vai explodir minha mente. Aí, de repente, não era. Eu fiquei, meu Deus, cara. É muito foda, você tem que ver, cara. Você caiu no bait. Vejam, cara. Ele jogou um bait aqui numa situação que, tipo... Bait, né não? Pois é. Que o anime vira... Tipo, cara, ele vai explicar, ele vai explicar. Pois é, galera, era tudo parte da novela de novo. Fala aí, você caiu no bait, né não? Pois é. Foda, né, cara? Pois é, né não. Na verdade, a novela que faz parte de tudo isso, ela nem existe. A Mima, ou melhor, a Yoko, tá bem doidinha da cabeça, e até isso é só parte da imaginação dela. Ok, corta! Olha que cena genial. Eu desisto, eu parei de brincar. Tá vendo que louco? É um plot twist do plot twist do plot twist. O anime fica brincando com a gente. A novela ser uma novela faz parte da novela. E você caiu de novo. Inclusive, a gente acabou de terminar a temporada. Então, meus parabéns, Mima. Você é uma excelente atriz. Todo mundo ficou impressionado como ela consegue interpretar tão bem alguém triste e maluquinho da cabeça. Por que será, né? Isso aqui é um indicativo que, daqui pra frente, nós devemos levar as coisas que acontecem como verdade. Não tem mais nada sendo gravado, não tem nenhum filme sendo rodado aqui. Tudo é real. Inclusive aquele esquisito. E aí, mano, foi você que... Essas são outras cenas que eu não posso mostrar no vídeo. A pessoa que manda os e-mails pro Stalker convenceu ele que essa menina é uma impostora, porque a Mima nunca faria as coisas que ela fez. E por isso, ele tinha que acabar com ela. E é uma cena aterrorizante, nojenta. Eu tava em pânico de novo. Por sorte, ela alcança um martelo e dá com tudo na cabeça dele. Sendo filme ou não, agora não tem como negar. Ela matou uma pessoa. E de repente, luzes, câmera e estamos gravando novamente. Olha só, tudo era parte do filme. Cara, isso é genial, velho. Não era parte do filme. A Mima tá alucinando pesadamente achando que é o filme, sem ser o filme dessa vez. Inclusive, quando a Rumi chega pra ajudar ela, o Stalker sumiu. Tá tudo bem. É horrível dizer que tá tudo bem depois de tudo que aconteceu nesse anime. Mas tá tudo bem. A Mima tá viva e não tá machucada. E ela não matou ninguém. Legal. Então... a Rumi vai levar ela pro quarto da Mima. Só que... o cara não tá lá, né? Assim, para o quarto da Mima. E é o quarto dela. A cama, os bichinhos de pelúcia, estão todos lá. Assim que a Mima acorda, ela resolve pegar o telefone pra ter certeza que o empresário dela tá bem. E você percebeu algo errado? Bom, primeiro que o empresário dela tá morto demais pra atender o telefone. E não foi o Stalker que fez isso com ele, porque o Stalker também tá morto. Segundo que o aquário tá lotado de peixe, sendo que na semana passada a Mima deixou todos eles morrerem de fome. E o pôster que ela tirou da parede ainda tá lá. Esse parece ter os mínimos detalhes do quarto da Mima, mas não é. Esse é o quarto dela. As meias longas, o vestido vermelho, o cabelo penteado, é a cara da fantasma. Mas na verdade é a Rumi, sem aquele brilho sobrenatural. Não é um fantasma mágico, mas um de carne e osso. No passado, a Rumi também foi uma idol, mas ela não sobreviveu. O tempo passou, ela ganhou peso, saiu do padrão de beleza e nunca mais teve nenhuma chance de fazer sucesso nesse mundo brutal das idols. Ao mesmo tempo, ela via na Mima tudo que ela não foi e tudo que ela sempre quis ser. Mesmo assim, ela foi obrigada a ver aquela figura que ela idolatrava tanto, desistindo de cantar, se sujeitando a coisas horríveis só pra se manter seguindo o próprio sonho, em vez de seguir o sonho da Rumi. Ao olhar da Rumi, você não tem mais direito de ser você. E por isso ela vai tomar o seu lugar, nem que seja a força. E a luta entre as duas é muito violenta. Elas caem de vários andares, a Mima é esfaqueada várias vezes. E é legal ver como ela enxerga a idol pulando de ponto em ponto, de maneira angelical, como se fosse quase o cúmulo da perfeição. Enquanto no reflexo do espelho nós vemos a Rumi suando e fazendo muito esforço para olha que legal, né? O contraste, olha. Corrida. Essa é uma luta entre uma pessoa que não sabe mais quem é e uma que quer ser a outra pessoa. No final, quando a Mima arranca a peruca da Rumi, ela se lembra de quem ela é, e ela não quer mais ser isso que ela se lembra, e na tentativa de recuperar a peruca, ela acaba se cortando.
Lembra mais cedo quando a Mima sonhou que perseguia furiosa a outra versão dela? Então, foi exatamente isso que aconteceu agora. E nós sabemos exatamente o que vem a seguir. Um caminhão, um digno grande finale. Ou quase isso. No final, mesmo depois de tudo de ruim que aconteceu, a Mima ainda é uma boa garota. A Homie pode ter ficado doidinha na cabeça, mas sem ela, a Mima nunca teria chegado tão longe. E eu espero que um dia ela consiga sair desse estado. E bom, como eu disse, esse filme Ela passa uma salvou sensação ainda. melancólica, Ele ainda salva ela no final. que explica muito bem o nome azul perfeito. Mas isso não é uma regra absoluta. Também existe outra coisa perfeitamente azul que representa a felicidade. Esse é um céu claro e ensolarado, iluminando todas as novas possibilidades de uma nova vida. A Mima entra no foda. carro, porque ela não anda mais de trem, olha para os próprios olhos no retrovisor e diz com firmeza: eu sou real. E assim, com um inesperado final feliz, acaba uma história perfeitamente azul. Cara, E roteiro, tá? Muito bem escrito, muito foda. esse filme mereceu virar cult. A história é muito boa, a animação é muito boa, é muito fluida. Lembrando, isso aqui foi feito lá em 97, usando velho. papel celuloide. Tudo que você viu nesse filme foi feito à mão. Fora Tudo feito à mão, papel celuloide. Os caras, nossa, cara. É muito que o filme foda, tá mano. em widescreen. Pois é, se eu não falo, uma galera não ia perceber, mas no ano seguinte a esse filme, lançou o Serial Experiment Lane, na proporção de É muito foda. 4:3. É, Cara, é difícil acreditar que isso realmente tem quase 30 da hora, anos. né? E bom, eu gostei muito desse filme. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de pedir pra você dar um like e se inscrever no canal. Por favor. Eu também gostaria de agradecer aos Da hora, Valeu Demais gente. Foda, e aos cara. incríveis membros do canal, que são o Anjo Melhor Thiago, O Perfect Blue é muito foda. Muito foda. Legal pra caramba, mano. Videozão. Depois assistam, visitem o canal, ó. Inscrito, curtido, tá? Recomendo que vocês façam mesmo. Vou deixar o link aí no chat aí pra vocês poderem irem lá, né? E dar uma olhada e conferir o canal, tá? Valeu, quem todo mundo que acompanhou aí. Até a próxima. Valeu, falou, tchau.